Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da sétima semana do tempo comum, nesse dia 21 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: Que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, descendo da montanha, Jesus se defronta com uma multidão em volta dos discípulos, incapazes de curar um espírito mudo que se apossou de um menino. O mestre se queixa de seus discípulos por falta da fé, que deve ser alimentada pela oração. A oração fortalece a fé, e a fé tudo pode. A cena dos discípulos incapazes de realizar o milagre para o rapaz possuído pelo espírito mudo é a imagem de nossa impotência diante das doenças, das injustiças e da miséria que assolam a nossa sociedade. O espírito mudo que se apodera das pessoas de todos os tempos pode ser o apego ao pecado, ao egoísmo, aos ídolos do poder, da violência, da intolerância, da discriminação. O espírito mudo é tão extremo
que não se abre ao diálogo, está fechado em si mesmo e nas suas ideias fixas. A oração e a fé podem libertar desse fechamento extremo que não admite alternativas. Querido irmão, querida irmã, conforme vimos, nós somos seguidores de Jesus. Quando Jesus desceu da montanha, depois da transfiguração, ele encontrou uma multidão ao redor dos discípulos. Aparentemente havia um caso de epilepsia. Para eles, explicava-se pela possessão. E os discípulos não tinham conseguido expulsar o espírito. O pai, aflito, pediu a Jesus a cura de seu filho, dizendo: Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. Esse podes chamou a atenção de Jesus e disse: Se podes, tudo é possível para quem crê. O pai pediu desculpas e Jesus curou o menino. Pode-se dizer que a fé é a abertura do coração para Deus. É a porta que abrimos para a ação de Deus em nossa vida. É um dom de Deus que cultivamos para que cresça e se fortaleça em nós. Querido irmão, querida irmã, a proposta deste dia é rezar. Eu creio, mas ajuda-me a minha falta de fé. E reze assim comigo. Ó Mestre, por falta de oração e de sintonia com teu projeto libertador, teus discípulos são incapazes de curar o menino com o espírito mudo. Aumenta, Senhor, nossa fé e aperfeiçoa nossa oração. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da sétima semana do tempo comum, nesse dia 21 de fevereiro, você poderá acompanhar os textos de Tiago, capítulo 3, do versículo 13 a 18, também o texto de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 a 29, rezar o Salmo 18. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá acompanhar agora a leitura da carta de São Tiago o aprofundamento da reflexão aplicada à vida. Caríssimos, quem dentre vós é sábio e inteligente? Que ele mostre, por seu reto modo de proceder, a sua prática em sábia mansidão. Mas se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos glorieis nem procedais em contradição com a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, materialista, diabólica. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje nos conduz a refletir em que consiste a sabedoria. Há muitos equívocos em relação a isso, e esse tema é bastante discutível. Para uns, sabedoria é conhecimento acumulado. Para outros, significa diplomas acumulados. Para outros, ainda, é esperteza. Mas há também os que enxergam a sabedoria como o dom do Espírito Santo, ou como algo natural da pessoa, já nascemos com ela. E para você, o que é a sabedoria?
A primeira leitura de hoje ajuda a responder, direcionando o nosso olhar e nossa mente para o comportamento das pessoas, sua conduta e sua índole, dizendo que devemos mostrar nossa sabedoria e nossa inteligência pela conduta. Por meio da conduta, veremos se nossas ações são de uma sabedoria humilde. Temos aqui um dos primeiros indicadores que ajudam a definir a sabedoria: a humildade. Quanto mais sábia for uma pessoa, mais humilde ela será. Desconfie de quem se apresenta orgulhoso e arrogante. Sua ignorância pode ser ainda maior. Tiago define dois tipos de sabedoria: a do alto e a terrena. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, humilde, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, sem discriminações e hipocrisia. Já a sabedoria terrena, pautada em valores efêmeros, faz a pessoa ter um ciúme amargo, um espírito de rivalidade, gabando-se e mentindo. Tiago classifica como animal e demoníaca esse tipo de sabedoria. Creio que seja animal devido à irracionalidade de suas ações e demoníaco porque tais condutas não são de Deus. Tais pessoas podem ser classificadas como possuídas pelo demônio, que precisa ser expulso não apenas pela oração, mas também pela formação, pela educação, pelo empenho em transformar essas pessoas ignorantes em pessoas mais sábias, com a sabedoria que vem do alto. Jesus, no evangelho de hoje, ensina a fazer isso. Jesus está chegando com três de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, de um encontro com Deus, isto é, estavam no monte. Como já tivemos oportunidade de refletir, monte na Bíblia é lugar de oração, de encontro com Deus. Lugar onde Jesus se transfigurou diante desses mesmos discípulos e revelou sua face divina. Ao chegarem à planície, encontram uma multidão de necessitados. As pessoas dessa multidão rodeavam os demais discípulos porque viam neles a esperança de solução para os seus problemas e necessidades. Porém, eles pouco puderam fazer. Isso provocou desentendimento, discussão entre eles, os discípulos e os mestres da lei. Jesus chega bem nesse momento. Tão logo é avistado, é cercado pela multidão. Jesus quer saber o motivo da discussão e é informado de que os discípulos não conseguem fazer nada por eles, expulsar o mal que os atinge. O que falta para que essa ação libertadora se concretize? Aqui encontramos os temas citados no início dessa reflexão: fé, vida de oração, humildade e sabedoria. Para que uma realidade seja transformada, é preciso que se acredite na possibilidade de transformação. Se não tivermos fé e não agirmos com sabedoria e humildade, dificilmente conseguiremos algo. É o que estava ocorrendo naquele momento. A fé do homem cujo filho estava doente tinha um espírito mudo que o possuía. Não era suficiente para solucionar a situação. Os discípulos, por sua vez, estavam inseguros pelo fato de, naquele momento, Jesus não estar com eles. Além disso, havia os doutores da lei, com a arrogância de sua sabedoria humana, que os intimidavam ainda mais. Com todos esses elementos, tornava-se praticamente impossível fazer algo de libertador. A chegada de Jesus traz segurança, fé e sabedoria. Esses elementos são tremendamente favoráveis e os problemas que antes pareciam sem solução agora são resolvidos mediante ações enérgicas, dotadas de fé. Ele dá ordens, toma o menino pela mão e o levanta. São atitudes
que os discípulos deveriam ter tido, mas que não tiveram coragem de ter. Enfrentar o problema e agir com fé, segurança e desenvoltura é fundamental para solucionar os problemas. Mas eles, como o pai do menino enfermo, ainda estavam titubeando na fé. Jesus os ensina a se portarem, a agir diante das situações de opressão, como essa que atingia o menino, sua família e tantos daquela multidão. A pergunta posterior dos discípulos: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? E a resposta de Jesus: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Mostram muito bem essa falta de fé e de sabedoria dos discípulos. Há situações que só podem ser resolvidas por pessoas que levam uma vida de oração encarnada na realidade. Jesus vinha de um momento de oração com 3 de seus discípulos. Os demais não tinham abastecido devidamente a sua espiritualidade, sua fé, e por essa razão tiveram dificuldade de expulsar o espírito mudo. Querido irmão, querida irmã, o que estes textos têm a nos dizer? Que é preciso estar atento e cuidar da vida de oração, da espiritualidade e da humildade, pois a sabedoria que vem do alto consiste também nessas coisas. Pelo afã de querer mudar o mundo e pelos inúmeros compromissos diários, podemos deixar enfraquecer nossa fé de oração, nossa vida de oração melhor, nossa espiritualidade, e então as coisas se tornam mais difíceis de ser resolvidas. É importante saber cuidar desse aspecto da missão, a oração, para que a prática diária seja de fato fecunda. Nisso consiste parte da sabedoria que a primeira leitura indica. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, torna-me livre e concede-me um coração compassivo para estar inteiramente a serviço da libertação de quem é vítima do espírito do mal. Amém.